Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe e as graças e bênçãos de Nossa Senhora para você e sua família. Eu, Monsenhor Héctor de São Bento, queremos rezar e lembrar um artista brasileiro, actor, comediante, escritor e tantas outras faces de Jô Soares, que recentemente faleceu. Ele que nasceu na época de 1938 e faleceu no 5 de agosto de 2022, com 84 anos. Mas, vendo este fato e essa perda para o meio artístico e também um brasileiro que deixa uma marca de gerações em gerações e que realmente eu gostei muito, assistir muito dos seus programas, mas sempre dando um olhar de fé católica nesse pensamento católico. Jô Soares era católico, podemos dizer que tipo de catolicismo ele vivia. Bom, agora descansa em paz, rezamos por ele, mas curta e compartilhe este vídeo que é para falar deste artista que muitos já estão explorando a questão de suas faces artísticas. Eu quero ver sua fé. E aqui vemos que vários relatos dele vão marcando neste sentido. Portanto, curta e compartilha, seja um apoiador de nosso canal, para que realmente muitas pessoas cheguem a este olhar de fé católica. Muitíssimo obrigado. E vamos a este fato. Jô Soares, conhecido em todo o Brasil, que vem de emissoras que conhecidas no Brasil, SBT, como também alguns outros trabalhos em teatro, etc. Ele estuvo trabalhando muitos anos na emissora Globo. Né? Bom, ali vemos que ele tem vários vídeos e várias pessoas que conhecem muito bem o meio artístico e realmente eles falam a face artística de poeta, de escritor, tem 7 livros lançados. Mas o importante, quando vemos aquelas entrevistas que faziam, todo tipo de pessoas, no ambiente político ou também eclesiástico, e vemos que Jô Soares tinha uma característica. Ele nasceu em 1938. Que tipo de catolicismo viveu então? Bom, de criança, ele foi batizado, ele viajou depois quando era adolescente em Suíça, depois voltou, mas no seu retorno ainda o padre celebrava a missa em latim. Inclusive quando estive fora do Brasil também, se participava da missa domingos, participava da missa em latim. Ele mesmo nas entrevistas com vários padres que tem aí, padres de diferentes, digamos assim, mais conservadores, outros mais tradicionais, outros mais llamados carismáticos, né? Ou algunos más liberais. Né? E vemos que ele sempre colocava alguns itens que era repetido. Primeiro, falava e perguntava aos padres nas suas entrevistas por que não usam mais os padres vacina. Um ponto importante. Alguns outros colocavam a questão de, bom, o padre é solteiro, mas ele sabe que quando vai ser ordenado, ele já sabe que vai ser celibatário, vai ser solteiro, vai ter que viver castidade. Então agora um padre, e ele criticava isso, um padre dizia, não, eu me quero casar, como que era uma contradição. E para você ver, é uma contradição evidente. Então Jô Soares criticava algumas coisas, mas no fundo ele tinha esta questão de usar vacina, da missa em latim, que ele elogiava, que ele falava que essa missa em latim tinha muito mistério. Então ele, quando era criança, ele olhava tudo isso, não entendia, mas ele captava, como uma criança, uma pessoa muito inteligente, a questão mística, espiritual da missa. Por outro lado, vemos a questão das críticas de alguns padres que, depois de entrar na vida sacerdotal, depois começam a criticar a igreja. Né? Então vemos que ele tem e viveu no início um contato com um catolicismo mais tradicional, podemos dizer hoje, ou era o catolicismo de toda a igreja.
Mas naquela época, nós sabemos, com um olhar de fé católica, que o catolicismo nos anos 40, 50 e já vai mudar nos 60, era um catolicismo muito formalista, que chamamos, digamos assim, um catolicismo que mantém a estrutura externa, mas os padres, alguns, por exemplo, rezavam a missa latim rapidamente, né? Então, era uma missa tradicional, uma missa em latim, perdão, uma missa em latim, e celebrada, e era para ser feito em 40 minutos, 50 minutos, né? Uma missa bem rezada. Então vemos que alguns padres, ou porque tinham a missa em um convento, depois tinham a missa na capelania, depois tinham a missa na paróquia, celebravam a missa muito rápido. Algumas pessoas podiam ficar até rejeitando, então não gosto dessa missa. Mas não era problema da missa, era o problema do padre que celebrava a missa, por exemplo, de uma forma muito rápida, né? Ou os paramentos, alguns paramentos usando de qualquer jeito. Tinha todo tipo de padre naquela época, como hoje. Mas Jô Soares, então, vemos que está em contato com um catolicismo que se celebra um ritual, hoje conhecido como tradicional, mas era celebrado em todas as missas, em todas as paróquias, era latim. Não tinha outra missa, né, no rito latino. Então, aí vemos que ele tem contato com esse catolicismo, via os padres com batina, e ele sempre perguntava a mesma coisa, por que os padres não usam ou deixaram de usar batina. Alguns padres que fizeram uma entrevista com um padre excomulgado, ele falou, não, mas ele está voltando, dizendo na entrevista. Então, tudo isso que estou falando são vídeos que você pode encontrar facilmente. Mas, então, dá para me olhar de fé católica que ele estive em contato com um catolicismo vivo, com um catolicismo daquela época, dos anos 40, 30, etc., 50, que era uma missa, todo mundo ia a missa, domingo, tinha as cofradias, tinha os movimentos, Legião de Maria, Apostolado do Sagrado Coração, etc., e todo estava cheio de crianças, lotado e cheio de gente, essas missas. E depois vem, e isso também ele viveu, nos anos 60, 70, onde assim se esvaziaram os seminários, os conventos, os mosteiros, muitos, alguns calculam 17 mil consagrados, sacerdotes e freiras, saem dos seminários, da vida religiosa, etc. Se perdeu muito padre, e aí o padre, como se vê na vida do querido Padre Pio, que quando passou os anos 60, apareceu esta questão de uma pequena reforma da ordem capuchina, que ele pertence, ou pertencia, e colocava ali que era opcional o uso do hábito da ordem franciscana, né, capuchino. E aí ele falou, Padre Pio, disse, não, isso tira, vai embora, isso não está bem, porque ele sempre estava com seu hábito franciscano. E aí ele falou, não, mas passa que algumas vocações novas, os jovens, não querem usar hábito. Disse, se não querem usar o hábito de Cristo, também nossa ordem não quer, não gosta e pode ir embora. São as palavras de Padre Pio. Então, todo isso, em todo esse momento, podemos dizer que este brasileiro, artista, com um coração de sensível para as coisas do olhar e criticar muitas vezes a realidade, que parte do comediante verdadeiro é fazer um humor e fazer rir, mas ao mesmo tempo poder fazer uma crítica, podemos dizer construtiva, para a realidade, seja política, seja social e também religiosa, por que não? Então vemos como as entrevistas, que tem várias entrevistas de Jô Soares com padres, vemos que ele tem um alicerce de fé católica, sim. Agora, que ele, a partir de aí, como digamos assim, uma pessoa inteligente, que conhece a Europa, conhece outros lugares,
ele faz algumas críticas, né? Algumas vezes influenciado por suas leituras, né? Da Idade Média, um certo preconceito que isso tem farta literatura, muitos livros que criticam a Idade Média, mas não tem que cair nisso, né? E muitas vezes os livros de história eclesiástica falando que, bom, por exemplo, os índios eram oprimidos e os padres oprimiam os índios, assim. Ou seja, todo isso é uma ideologia que a maioria é de esquerda, chamada assim. Então há uma influência ideológica, política por trás, também nos livros de história. Então, se Jô Soares era um voraz em leitura, ele leía constantemente, pode ser que tivesse acesso, pelos livros, a todo esse preconceito à Idade Média, que foi um período muito cristão, muito fecundo, o cristianismo estava no dia a dia, e ele também tinha um pouquinho desse preconceito com algumas questões religiosas, né? Evidentemente, quando fazia as entrevistas com o padre, tinha muito cuidado, tratava muito bem, mas criticava algumas questões, por exemplo, de alguns dogmas, algumas questões que ficavam dogmáticas também na igreja. Todas críticas, digamos assim, eh, possíveis de fazer. Um leigo que pode criticar algumas coisas, como a maioria hoje critica, porque os padres não se casam, por exemplo. Mas temos igrejas que o padre é casado, não? E aí as pessoas entendem e alguns dizem, não, mas que o padre casado não gosto. Então, tem pessoas que gostam do padre solteiro, outros seria melhor casado e estão nessa questão de a ser discutida, ou muitas vezes pode ser um debate nesse sentido, uma discussão boa. Mas acho que o sacerdote tem que deixar claro ali, o padre, o sacerdote de paróquia sempre foi casado, né? Por os apóstolos casados, os primeiros papas foram casados. Só depois de 1000 anos é que a Igreja Católica Romana coloca a lei ou a norma do celibato para os candidatos. Então, digamos assim, Jô Soares critica, mas para mim ele tem um catolicismo de raiz, digamos assim, um catolicismo que lhe tocou viver naquele então. Ele tem contato nisto, né, com seus acertos, seus erros também. E depois, quando ele se torna um livre pensador, um escritor, ele vai fazer as críticas e suas opiniões particulares. Mas, digamos assim, ele vai a beber, então, de um catolicismo mais liberal, né? Nesse sentido, Jô Soares, realmente devemos resgatar que ele realmente tinha um pensamento católico, sim. Que ele fazia algumas críticas, pues, de tildar de liberal, isso com certeza. Mas são questões, em alguns casos, de sua opinião particular, de uma pessoa culta, preparada, que viveu outras realidades, viveu e morou em outros países, tinha contato com outros tipos de religiões, etc. Então, ele não é um papa, ele não é aquele clérigo, era um leigo, que realmente, se você vê as críticas dele, eram muito nobres, no sentido de o padre voltar ao sabatina, do padre pensar como uma pessoa católica e não misturar a questão de se você entra na igreja tem que viver celibato, ou solteiro, ou entra na igreja você pode casar, bom, aí você tem essas opções, você pode escolher e você não pode depois se queixar. Ou seja, realmente, Jô Soares, vamos deixar claro que era uma pessoa católica, sim, e seu pensamento. E, sobretudo, quando lhe tocou viver na sua vida, ter um filho que tinha um problema, uma deficiência, que morreu aos 50 anos, e ele acompanhou esse filho, o único filho, e isso realmente, vendo por um lado da fé católica, é uma bênção para os usuários, neste caso, ter um filho que tem uma deficiência, mas que ele compreendeu, entendeu,
e viu o lado da cruz de Cristo nisso, e a vontade de Deus, e como ele também ajudou a esse filho, que posteriormente iria morrer antes que ele, que Jô Soares, mas que realmente tem que haver sido uma bênção, como são palavras deles em algumas reportagens. E depois, ao falecimento desse único filho, ele se vai afastando e ele já fica mais recluso, né? Chegar a notícia do fim de uma vida tão rica, tão culta, tão de fazer reír a muitas pessoas, eu particularmente não conhecia quando cheguei ao Brasil, entrei em contato com esses programas dele, vi que tinha uma história muito longa, ele tive uma vida longa sim, né? De 84 anos, então devemos rezar por ele, por sua alma, em missas celebradas para o sufrágio de uma alma tão nobre e que ele se esforçou em fazer multiplicar seus dons. Não era só uma pessoa inteligente e bem preparada. Ele multiplicou, ele trabalhou, ele escreveu até agora 7 livros e isso fica registrado para todos como um legado. Então, é importante resgatar algumas coisas. Não entro nas questões morais, digamos assim. Isso é com Cristo, isso é com Deus. Deus vai saber, Deus é que julga. Eu simplesmente ver como ele tinha um pensamento católico e como os jovens, graças a eles, podem entrar em contato com entrevistas de padres de todo tipo de pensamento, padres que usam vacina, padres que não usam vacina, padres que realmente erraram e que foram até comulgados. Mas Jô Soares nos traz, nos apresenta e ele fica assim um excelente apresentador e também na questão de uma entrevista, onde você, quem vê, pode tirar suas conclusões. Me ajudou muito para entender mais ou menos o que estava acontecendo aqui no Brasil, alguns padres, e como o catolicismo é muito diferente de norte a sul, de este a oeste, no Brasil, porque é um país continental. Então, realmente, há que rezar por sua alma e agradecer, porque seus dons, que são de Deus, ele, Jô Soares, deu muito fruto. Eu acho que isto ajuda muito, né? Então, esperemos e confiemos que ele se encontre com seu filho agora, na luz perpétua, no final do encontro e das alegrias eternas e a que se confiamos. Que realmente a alma de conhecido Jô Soares descanse em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua atenção, curta e compartilhe esse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.